Bom dia a todos e todas aqui presentes. Em nome do desembargador corregedor-geral, Ricardo Barreto, eu saúdo nossa saudação aqui a toda a mesa presente e também em ausência, o nosso presidente do tribunal, desembargador Luiz Carlos de Barros Figueiredo, o qual eu tive a honra e a oportunidade de trabalhar junto na Coordenadoria da Infância e Juventude, onde eu trabalhei até estar nesse momento aqui na licença sindical, representando nossos servidores e servidoras. Ressaltar isso porque lá aprendi muito sobre, inclusive, o tema desse evento: planejamento, eficiência, gestão. Inclusive, o setor que eu trabalhava era sobre gestão e planejamento. E essas ideias, a qual a minha formação em serviço social, inclusive lecionando esse semestre, uma disciplina chamada Gestão e Planejamento, de acordo com a moda, um mínimo de lugar de fala a gente tem. Inclusive, porque cada um e cada um aqui, servidor e servidora, presente, sabe os desafios, as dificuldades, os limites e as possibilidades que a gente tem hoje no TJPE. Viemos desde segunda-feira visitando algumas comarcas, algumas com boas instalações, outras nem tanto. Aproveitando esse cedo, estava na declaração com o Marcelo, diretor-geral, falando das últimas visitas que ele tinha feito, cobrando melhorias de alguns fóruns. Recentemente, por exemplo, dessas, aqui está em pior situação, é em Imirim, das que a gente visitou, Belo Jardim, Imirim, Inajá, Tacaratu, Petrolândia, posso estar esquecendo de alguma outra? Floresta Também. Então, cada servidor e servidora, nesse momento, falam das suas angústias e coisas que não envolvem meramente uma decisão política, mas questões técnicas também. A exemplo, todos os colegas aqui sabem, do PJE, a instabilidade e tudo mais, e isso dificulta a própria produtividade. Então, como é que a gente vai ter eficiência se os materiais e métodos, que é até um tema aqui da palestra, a gente não tem a contento? Isso é ruim do servidor, da servidora, do magistrado, da magistrada, dos advogados e a população em geral. Então, o modo aqui, inclusive, eu fiz uma pergunta que o doutor que antecedeu até, foi quase a mesma pergunta, qual petrolina queremos? E a minha pergunta agora foi: qual TJPE queremos? E aqui eu elenco alguns pontos. Primeiro de tudo, que a gente gosta de brincar, como bom pernambucanos que somos, ou a gente é o melhor, ou é o maior, quando não os dois juntos. Então a gente quer sim o TJPE referência nacional. E se tem aqui a Infância e Juventude, que acabou de ser referência agora, salvo engano, com 5 projetos, alguns deles inclusive na época colaborei, formulando, e é uma honra, um orgulho ter todos esses projetos referenciados pelo Conselho Nacional de Justiça. Porque é isso, eu acho que cada um aqui, seja qual cargo for, quer valorização, não somente salarial, remuneratória, evidentemente, mas se sentir reconhecido, que a sociedade vai dizer: caramba, o pessoal lá no fórum é trabalhador, faz um processo andar, boas instalações, é referência. E as premiações só vêm ilustrar os desafios, cada um que sabe das dificuldades para conseguir produtividade, para conseguir a gente ser um tribunal melhor. E para mim, para isso, passa por um ponto, aproveitando aqui, inclusive o presidente doutor Hélio, que é da governança, temos uma proposta para a gestão do tribunal, ainda não está finalizada, mas é a ideia que a gente institua um conselho social do Tribunal de Justiça de Pernambuco. Representação da MEP, o doutor está aqui presente, do qual temos um bom diálogo nesse passagem, então da MEP, do Sindijude, as demais entidades representativas, não tem problema nenhum, a advocacia, representantes da sociedade, para a gente pensar. Porque às vezes no alto da gestão, a gente tem as boas ideias, evidentemente, mas é importante ouvir. E ouvir o outro lado, a sociedade. Será que estou gostando realmente do trabalho? Às vezes a gente acha que está fazendo bem feito e pode fazer melhor, pode ser realmente esteja bem feito. Mas o que a gente pode melhorar? Eu acho que por isso que perpassa por outro elemento aqui, que é a democratização. Esse é um elemento da democratização, o conselho social. Eu entendo
né, que infelizmente o presidente não está aqui, mas a oportunidade que tivemos na época da Copa do Mundo 2014, o qual eu fui um dos coordenadores daquele trabalho e foi reconhecido com êxito. E lá criamos, por exemplo, um grupo de planejamento, que eram setores estratégicos do tribunal, e criamos um outro subgrupo, que era o operacional, representantes da IES, CETI, DEA e outros setores, SGP, FOCAN, e fizemos um bom trabalho, dialogado com todos os setores. A gente não pode trabalhar de forma isolada. A diretoria geral, sem consultar a SGP, sem consultar a IES, como é que vai autorizar uma reforma sem ouvir a DEA e a IES? E a CETIC também, para as instalações físicas. Né? Então, é fundamental esse diálogo. Gestão pressupõe, uma boa gestão pressupõe um bom diálogo. Então, para a gente ser produtivo, a gente quer ser produtivo, como eu digo, a gente quer ser referência. Né? E para isso, a gente também tem que dar boas condições, como eu falei. Seja o doutor aqui lembrou, do fórum, a gente já viu aqui, já vimos várias vezes aqui, realmente precisa de melhorias. Outros da região também, não só do sertão, do estado como um todo. Nosso próprio palácio, Marcelo estava até lembrando aqui há pouco, está com dificuldades. O fórum maior de todos, o Rodolfo Aureliano também, né? Então a gente precisa. E o presidente do tribunal disse, em sua posse, que a prioridade é reformar, não criar novos. E a gente ressalta isso como positivo. Porque o fórum que foi citado aqui, para a Serra Talhada, Arco Verde, Goiânia, todos aqueles que têm aquele modelo verdezinho, né? Estão com 2 pavimentos ou mais desocupados. Então, desperdício de dinheiro público, quando a gente tem lá 2 pavimentos sem nada. Então, a gente tem que saber projetar. Se a gente não quer demandado, também deve ser uma coisa acima, que está lá ocioso. Isso é dinheiro público, né? A gente tem que ser responsável. Outro elemento, socialmente referenciado, nessa ideia do Conselho, das pessoas identificarem o tribunal como uma instituição respeitada. E a gente, enquanto servidor público, que foi atacado recentemente, pelo esse governo federal, que criou a PEC 32, que era para fazer uma reforma administrativa que ia prejudicar todo o serviço público. A gente lutou e conseguiu barrar. Por quê? Porque aquele modo que o servidor público não trabalha. E do conhecimento que eu já tinha previamente, em cada visita que eu faço pelo sindicato, a gente vê o quanto as pessoas se dedicam. Como no Fórum de Bimbiri, uma colega com o seu notebook, porque o computador do tribunal não estava funcionando, ou seja, colocando o seu material à disposição do bem público. Então ninguém pode dizer que o servidor não está disponível, não está produzindo. Então, além disso, o meio de ambiente saudável, trabalho. Esse é o debate que está na OIT, esse é o debate que está nas instâncias que discutem o mundo do trabalho, o meio ambiente. E para ter um meio ambiente saudável, ou a lógica de uma família, e as 2 famílias, aqui como o doutor me antecedeu, a gente precisa discutir, por exemplo, assédio moral, que é uma realidade, infelizmente. Então, quanto mais a gente debate, quanto mais a gente dá visibilidade, a gente vai evitar. Porque não é bom para ninguém. Não é bom para o tribunal, não é bom para o magistrado, não é bom para os servidores. Assédio tem que ser combatido. E aqui eu valorizo a presença do doutor André Rosa, representando a corregedoria, no evento que fizemos da nossa campanha contra a assédio, e também de Wagner, da SGP, presente lá. Tem 1 minuto e meio ainda de falar sobre, agradecer, na verdade, a oportunidade. Estivemos aqui em 2020 com Carol, nossa representante também do sindicato, e a gente falou isso, falar não apenas para os colegas, que a gente já veio aqui inúmeras vezes, passando de sala em sala, já fizemos assembleia aqui nessa comarca também, que é um princípio da nossa gestão, interiorização. E, para finalizar, nesse minuto, ressaltar uma fala do meu colega da comarca do Floresta, quando ela disse, tem que pensar melhor para o interior. Já começamos aqui com o Sertão, Petrolina, tem que pensar com carinho as condições do interior, porque tem mais dificuldade. Geralmente a gente diz, é a rebaba que chega para cá. O computador vem de Recife, que já foi usado lá, vem para cá. Então, o interior é tão fórum, é tão Tribunal de Justiça quanto a capital. A gente precisa ter condições de trabalho para todo mundo. E assim a gente vai conseguir o TJPE com um bom planejamento, eficiente e eficaz. Porque não é só a questão também de quantidade, é a questão da qualidade do serviço. E a gente produzir, ciente dessa situação, que a gente precisa das condições mínimas.
Essa é a minha saudação aqui, em nome do Síndico de Feré, em representação de todos e todas, servidores e servidoras do TJPE, mais uma vez aqui, em nome da mesa que saúde o corregedor presente, embargador Ricardo Paz Barreto, novamente agradeço a oportunidade e a escuta, que essa gestão, no mínimo, claro, tem coisa que a gente discorda, tem coisa que a gente não vai se agradar, tem coisa que incomoda, mas uma coisa, pelo menos até o momento eu posso dizer, temos espaço aqui de diálogo, e isso é democracia, é isso que a gente preza em nome do sindicato e de todos os servidores e servidoras aqui presentes.